Top, beleza. Boa noite, gente. Tem só 2 alunos aqui, né? Eu não consigo ver o nome, mas boa noite para vocês. Eu sou a Tailene. Quando vocês forem tirar dúvida, podem me chamar de Thay. Só vou avisar que eu tô com 2 telas, então aqui eu tô apresentando é a que tá na minha frente, então eu não vou conseguir ficar olhando para a câmera, mas é isso. Eu faço medicina lá na UNB e a gente vai falar agora um pouquinho sobre hidrocefalia. Então, é isso, sem mais delongas, vamos começar. Então, o que seria a hidrocefalia? Seria um distúrbio relacionado a um acúmulo inadequado. Se a minha cadeira fizer barulho, ignorem. Enfim, são parênteses. A hidrocefalia vai ser um acúmulo inadequado de líquor, então, daquele líquido céfalo-raquidiano, no espaço intracraniano. No caso, ele vai ficar acumulado em regiões específicas chamadas de ventrículos cerebrais. E esse acúmulo vai acontecer por motivos patológicos. E esses motivos patológicos podem estar relacionados a 3 causas diferentes. A primeira delas é a produção. Então, se eu tiver uma produção exagerada de líquor, eu posso ter esse acúmulo inadequado. Assim como se eu tiver um problema na absorção dele. Então, também posso ter esse acúmulo inadequado. E se eu tiver algum problema no fluxo, ou seja, na circulação, no caminho do líquor, desde onde ele é produzido até onde ele deve chegar, eu também posso ter a hidrocefalia. Falando um pouquinho da anatomia para vocês, como eu disse, o líquor vai ficar meio que aprisionado e acumulado em regiões específicas da cavidade intracraniana. Essas regiões específicas são os ventrículos cerebrais. E o que seriam esses ventrículos? São cavidades que a gente tem no nosso sistema nervoso central. E essas cavidades que vão estar responsáveis pela produção do líquido céfalo-raquidiano, ou cérebro espinhal, ou líquor. Se eu falar qualquer uma dessas 3 coisas, enfim, significa a mesma coisa. Aqui na imagem, a gente consegue ver os ventrículos laterais. Então, nesse lado, a gente vê o ventrículo lateral direito, ventrículo lateral esquerdo. Mais abaixo, a gente enxerga o terceiro ventrículo e aqui o quarto ventrículo. Então, ao todo, são 4 ventrículos. E no interior desses ventrículos, a gente vai ter a estrutura propriamente dita que vai produzir o nosso líquido, que é o plexo coroide. A gente já vai falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas falando um pouquinho mais sobre o líquor, o que seria o líquor, então? O líquor vai ser um fluido, uma solução salina, que vai ter baixa quantidade de células, também baixo teor de proteínas, e vai ter algumas funções específicas, principalmente nutricional, também vai atuar como amortecedor no nosso sistema nervoso central e também vai remover resíduos metabólicos do nosso sistema nervoso central. Ele vai estar presente em 3 regiões específicas no nosso organismo. A primeira parte que a gente encontra é aqui no canal medular, falei errado, canal central da medula espinhal, que fica aqui no meio. Uma outra região que a gente encontra o líquor é no espaço subaracnoide, que é nessa região aqui. Não sei se vocês se lembram, mas o nosso sistema nervoso central vai ser envolvido pelas meninges, que são membranas, e a gente vai ter 3 membranas, né? A pia mater, a aracnoide e a dura mater. No caso, o espaço subaracnoide vai ser esse espaço entre a pia mater e a aracnoide. Então, é o lugar que a gente vai encontrar o querido líquor. Assim como também conseguimos encontrar ele no local de produção, que a gente está falando então dos plexos ventriculares. Como eu disse para vocês, é o local de produção do líquor, então faz sentido que exista líquor ali. Então são esses 3 lugares, os locais onde a gente encontra. O líquor vai ser produzido constantemente. Então, a todo momento, a gente vai ter produção de líquor, assim como o processo de absorção. Então, é um processo bem dinâmico mesmo. Absorção e produção. A produção, como a gente comentou, vai estar centralizada no plexo coroide. Aqui, na imagem da direita, a gente consegue identificar o plexo coroide. Ele vai estar
no interior dos ventrículos. E o que seria esse plexo coroide? O plexo coroide vai ser formado pela invaginação de uma membrana que envolve os ventrículos cerebrais. E o nome dessa membrana, é importante que vocês gravem, vai ser o epêndima. Então, o epêndima vai se invaginar e vai formar o plexo coroide. Além disso, ele também é uma estrutura vascularizada. Então, esse plexo que vai produzir o líquido céfalo-raquidiano. A absorção vai acontecer aqui no seio sagital superior, na parte superior da nossa cabeça. Então, o líquor precisa realizar um caminho, desde o local de produção até onde ele precisa ser desembocado. Só que, se ele vai passar pelos ventrículos até chegar no espaço subaracnoide, que é onde a gente quer que ele chegue, a gente precisa que os ventrículos se comuniquem. Então, a comunicação entre os ventrículos laterais e o terceiro ventrículo vai ocorrer por meio desse forame muito top e famoso, que é o forame de Monro. É importante lembrar desse nome, tá bom? No caso, a comunicação entre o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo vai ocorrer por meio do aqueduto de Sylvius. Ele também é muito importante porque probleminhas de estreitamento nesse aqueduto podem gerar hidrocefalia e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. E aí, do quarto ventrículo para as cisternas de base, no caso não está mostrando nessa imagem, mas eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, mas aqui embaixo ficariam as cisternas de base e logo após a região subaracnoide, o espaço subaracnoide. Então, eu preciso chegar nas cisternas. Do quarto ventrículo para as cisternas, eu tenho que passar pelo forame de Luschka e Magende, beleza? Então, esses dois forames são importantes e o aqueduto também. Sabendo da forma, no caso, dos lugares de comunicação entre os ventrículos, a gente consegue definir qual seria, então, o caminho do líquor. Vamos imaginar que a gente está falando de uma porção de líquor que está sendo produzida na parte mais superior lá, ventricular, no caso, nos ventrículos laterais, porque aí a gente vê o caminho todo que o líquor poderia realizar. Então, beleza. Tem aqui o plexo coroide, nos ventrículos laterais. O líquor está sendo produzido ali, ele vai precisar passar para o terceiro ventrículo. Então, qual a comunicação entre o ventrículo lateral e o terceiro ventrículo? Forame de Monro. Então, ventrículo lateral, forame de Monro, vem para o terceiro ventrículo, passa pelo aqueduto de Sylvius, chega no quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, eu passo pelos forames de Luschka e Magende, e aí eu chego aqui onde eu falei para vocês, nas cisternas da base. E aí, então, eu chego nos espaços subaracnoides, e aí o líquor vai conseguir banhar o nosso cerebelo, o nosso cérebro e também a medula. Então, esse é o caminho. E por que é tão importante entender o caminho? A gente falou no início que um dos motivos da hidrocefalia é a obstrução, é problema na circulação. Então, se eu tenho algum problema em qualquer um desses pontos, eu posso ter a hidrocefalia. Então, por isso é tão importante saber sobre o caminho do líquor. Acerca da epidemiologia, a gente não precisa decorar muitos dados, mas é interessante que a gente saiba que a hidrocefalia não é uma doença só congênita ou uma doença só da infância. Os adultos também podem apresentar a hidrocefalia. Também é importante que a gente saiba que as infecções, principalmente virais, vão afetar as células do epêndima. E aí, isso pode resultar em alguns probleminhas no fluxo e podem gerar hidrocefalia. Então, quando a gente tem as campanhas contra as infecções ou campanhas vacinais, de forma até direta mesmo, a gente está lutando também contra a hidrocefalia, porque as infecções são causas recorrentes de hidrocefalia. Exatamente por isso que eu falei para vocês, porque os estudos mostram que os vírus têm essa capacidade de alterar o epêndima, que é aquela membrana que vai recobrir os ventrículos que eu falei para vocês. Aqui a gente tem um exemplo de estenose aquedutal. O que seria a estenose aquedutal? Seria um estreitamento no aqueduto de Sylvius. Lembram que eu acabei de falar que entre o terceiro e o quarto ventrículo a gente tem a comunicação feita pelo aqueduto de Sylvius? Então, se o vírus afeta
o epêndima que recobre aquele aqueduto e causa um estreitamento ali, a gente tem uma probabilidade de ter hidrocefalia. Um outro exemplo para vocês é o vírus da herpes. O vírus da herpes é capaz de trazer descamação do epêndima. E aí, isso pode trazer obstrução e aí causar também a hidrocefalia. Então, é muito importante que a gente lute contra as infecções no geral, porque a gente já vai estar lutando também contra a hidrocefalia. Tem um dado bem legal ali que eu encontrei, que nos últimos 25 anos, por conta das campanhas, a gente diminuiu a prevalência da hidrocefalia de 54% para 5%. Então, é um número muito bom. Aqui são imagens mostrando para vocês um ventrículo normal, um ventrículo dilatado por conta do acúmulo inadequado de líquido céfalo-raquidiano na cavidade intracraniana. Esse é o conceito de hidrocefalia. Então, a hidrocefalia pode ser classificada em 3 tipos principais. A obstrutiva vai se tratar de uma hidrocefalia causada por um bloqueio naquele sistema ventricular que eu apresentei para vocês. Então, se eu tenho algum impedimento do fluxo naquele caminho do líquor, eu vou ter uma hidrocefalia obstrutiva. E qual seria a causa mais comum para esse tipo de hidrocefalia? Exatamente o estreitamento do aqueduto de Silvius. Então, vai estar muito relacionado às doenças infecciosas. A não obstrutiva já não vai ter esse tipo de problema em relação ao impedimento do fluxo. A gente vai ter problemas relacionados ou à produção excessiva do líquor ou também à reabsorção. Então, se a absorção também está afetada, a gente pode ter um acúmulo inadequado do líquor ali. E a principal causa da hidrocefalia não obstrutiva que a gente encontra na prática clínica são os sangramentos intracranianos no espaço subaracnoide. No caso, esses sangramentos podem acontecer por vários motivos. Exemplo, trauma, ruptura de aneurisma ou malformação de artérias e veias. Então, o sangramento pode afetar a absorção do líquor lá no seio sagital. E por isso que a gente pode ter, então, por conta desse sangramento, a hidrocefalia não obstrutiva. Já a HPN é a hidrocefalia de pressão normal. Nesse caso, a gente vai ter... vai ser um caso um pouquinho mais diferente. A gente vai encontrar mais nos idosos, então ela é mais comum nos idosos. E aqui, como o próprio nome diz, a gente não vai ter alteração da pressão intracraniana. No caso, as estruturas encefálicas vão ser comprimidas por conta desse acúmulo do líquor ali, e aí o líquido vai ocupar o espaço que pertenceria às estruturas. Então, as estruturas vão ficar comprimidas e o líquor vai ficar no lugar delas. E aí a pressão não vai ser alterada. Só que, se as estruturas cerebrais estão sendo comprimidas, a gente vai ter um problema. E por isso que a gente tem os sintomas da HPN, e a gente já vai entrar nisso já já. Então, falando um pouquinho sobre a etiologia, ou seja, as causas, né? Continuando sobre as causas, a gente pode ter hidrocefalia congênita, ou seja, você nascer com a hidrocefalia, ou você pode ter hidrocefalia adquirida. A congênita pode acontecer por 3 motivos diferentes. Por infecção intrauterina, então tem toda aquela questão de infecção viral que eu falei para vocês, sobre ter capacidade de alterar o epêndima, que é a membrana que recobre os ventrículos. Eu também posso ter uma situação de trauma, então com hemorragia eu vou ter uma dificuldade de absorção do líquor no seio sagital, então ali eu poderia ter uma hidrocefalia não obstrutiva, e também pode estar relacionada a malformações. Então, se eu tenho, por exemplo, uma malformação no fechamento do tubo neural, ou então a síndrome de Dandy-Walker, que está ali no slide como exemplo, tem um probleminha, uma malformação no quarto ventrículo. Então, isso poderia atrapalhar o fluxo do líquor. Então, malformações também estão muito relacionadas à hidrocefalia. Já quando a gente está falando de hidrocefalia adquirida, a gente pode citar também as infecções, hemorragias, aneurisma e também malformações de artérias e veias. Perfeito. E agora a gente entra na parte de sintomas. Quando a gente fala de sintomas da hidrocefalia, é importante ressaltar que
a gente vai ter sintomas diferentes para cada faixa etária. Então, em recém-nascidos e em bebês, a gente consegue observar bastante o crescimento da cabeça. Então, pode ter essa alteração no formato do crânio. Por que a gente vê isso? Porque a criança ainda não tem aquela consolidação óssea que o adulto tem. Então, por conta da pressão ali causada por esse acúmulo inadequado de líquido, a cabeça pode acabar aumentando de tamanho para tentar compensar isso. Então, a gente pode perceber também a fontanela dilatada, que seria o que popularmente as pessoas chamam de moleira, né? Eu acho. Então, ela fica dilatada por conta da pressão que existe do líquido aí na cavidade intracraniana. A gente pode ter também esse sintoma ali do olhar de sol poente. No caso, ele é um alarme, assim, um sinal vermelho na clínica, porque indica a presença de lesão cerebral grave. Aquela criancinha ali que está olhando para baixo, seria aquele sintoma ali. O couro cabeludo também pode estar tensionado por conta do acúmulo de líquido. A criança pode apresentar irritabilidade, sonolência, também atraso no desenvolvimento psicomotor. No caso, esse crescimento da cabeça vai aliviar um pouquinho a pressão, mas não o suficiente para evitar esses sintomas. Já nas crianças maiores, nos adolescentes e nos adultos jovens, a gente geralmente não vê, né, esse crescimento da cabeça. Eu trouxe um exemplo de uma criança pré-adolescente, eu não sei exatamente quantos anos ela tem, mas ela ainda teve um crescimento da cabeça, como vocês podem ver ali. Mas isso não seria observado em um adulto. Então, nesse caso, a gente tem sintomas mais relacionados à dor de cabeça, náusea, vômito, perda da coordenação e do equilíbrio, de algumas habilidades que a pessoa já tinha adquirido antes. Pode ter sonolência, desatenção, irritabilidade. Por conta dessas coisas, a criança e o adolescente podem ter queda no desempenho escolar e a gente pode ter a presença de convulsões também. Nos idosos, a gente vê uma tríade que é, assim, muito importante na clínica, que é a demência, a instabilidade na marcha, então, o distúrbio da marcha, então, a forma de caminhar da pessoa fica mais instável, e incontinência urinária. Então, dificuldade para reter urina, para quem não sabe o que é incontinência. E aqui eu só queria reforçar com vocês essa observação, que na hidrocefalia infantil a gente consegue, então, ver essa expansão da cabeça porque ainda não tem consolidação óssea. Nos adultos a gente não vê isso porque já existe a consolidação óssea. Então, como não consegue, nos adultos a gente não consegue ver essa expansão, o líquor vai acabar comprimindo mesmo as estruturas encefálicas e isso vai trazer os sintomas que a gente viu. Aqui, só para vocês verem de forma mais didática, o que seria, então, um ventrículo mais dilatado e um ventrículo normal. Acerca do diagnóstico, geralmente o diagnóstico é feito com exames de imagem, principalmente por tomografia. Aqui a gente não vai focar na diferença de tomografia e ressonância, mas eu só queria que vocês soubessem que os exames de imagem são os protagonistas. Gente, desculpa, quando eu me enrolo na língua eu fico. Enfim. Os protagonistas no diagnóstico são tomografia e ressonância. Aí aqui na imagem da esquerda, a gente vê um cérebro com os ventrículos mais dilatados. E aqui na direita, a gente vê um cérebro normal. Então, isso aqui já é um indício e os médicos precisam verificar, né? E ver se essa pessoa realmente tem hidrocefalia ou não. E aí, para que seja algo mais assertivo, a gente precisa fazer alguns cálculos, né? Porque se fosse só no olhômetro e falar, isso aqui para mim tá dilatado. Aí o outro médico vai falar, não, mas para mim tá normal. Então, é complicado. Aí a gente usa principalmente o índice de Evans, que é pegar essa distância aqui da seta menor, dividir pela seta maior, e se a gente encontrar um número maior do que 0,3, significa que esse paciente tem um alto potencial de ter hidrocefalia. E aí, tem outras formas que a gente pode usar também para fazer o diagnóstico. Aqui embaixo, a gente vê uma imagem com regiões mais esbranquiçadas no cérebro. Conseguem perceber? Isso daqui
é um edema transependimário. O que significa edema? Acúmulo de líquido. Epêndima, a membrana que vai revestir lá os ventrículos. Então, aqui a gente consegue perceber esse acúmulo de líquido. Também pode ser um sinal de alerta aí para o diagnóstico de hidrocefalia. Tem outros exames também. Um outro muito interessante é um exame invasivo com inserção de contraste no sistema ventricular, que a gente viu no início da aula. E aí, com esse contraste, a gente consegue ver se existe alguma obstrução naquele caminho do líquor. Identificando a obstrução, a gente consegue dar o melhor tratamento para o nosso paciente. Em relação ao tratamento, o princípio do tratamento da hidrocefalia é realmente desviar aquele líquor em excesso para um outro lugar que ele pode ser melhor absorvido ou realmente para fora do corpo do indivíduo. A base do tratamento, com certeza, é a derivação ventricular. O que seria essa derivação? Inserir ali um dispositivo na parte dos ventrículos e desviar aquele líquor para outro lugar. A maior parte dos pacientes com hidrocefalia vão precisar passar por tratamento cirúrgico. Então, aqui a gente vai estar falando principalmente da derivação ventrículo-peritoneal. Então, o que seria ventrículo peritoneal? O nome é grande, mas é só vocês pensarem. Ventrículo, então a gente insere um catéter no ventrículo e insere também no peritônio, que é a membrana que vai revestir o abdômen. Então, esse líquor em excesso vai ser desviado dos ventrículos para a cavidade abdominal. Uma outra forma de tratamento cirúrgico que também é muito utilizada é a terceira ventriculostomia endoscópica. A gente vai ver um pouquinho como que ela funciona. O nome é grande, mas é outra coisa que é simples de entender. Já sobre o tratamento clínico, eu vi um neurocirurgião falando que realmente não é muito utilizado na clínica porque é como se fosse um paliativo. Se o paciente não tem como fazer já o tratamento cirúrgico, aí você dá essas drogas, né, que são eu sempre me enrolo para falar esse remédio, acetazolamida e furosemida. Esses remédios vão atuar em uma das enzimas que é muito importante na produção do líquor. Então, ao ingerir esses medicamentos, a produção do líquor vai diminuir. E aí você vai ter uma amenização ali do quadro e tal. Mas eu li que a longo prazo não funciona, né? Porque o seu corpo meio que para de reagir aos medicamentos e aí não funciona. E é isso, então precisa realmente do tratamento cirúrgico. Só para mostrar aqui melhor para vocês como que funcionaria a derivação ventrículo-peritoneal. Então, a gente insere o catéter na área ventricular e aí a outra parte, que é mais distal, vai ser inserida aqui na cavidade abdominal. É interessante que a gente tem uma válvula também, porque é um sistema que funciona por diferença de pressão. Então, se houver uma pressão muito grande ali no sistema ventricular, essa válvula se abre e a gente consegue ter esse fluxo do líquor em excesso para a cavidade abdominal, onde ele vai ser melhor absorvido. Já sobre a terceira ventriculostomia, também chamada de TVE, a gente vai ter um mecanismo um pouquinho diferente. No caso, a gente vai fazer um orifício no assoalho do terceiro ventrículo, a gente está vendo aqui. E como que a gente vai chegar nesse orifício, né? O médico vai pegar um neuroendoscópio, vai inserir no ventrículo lateral, aí vai passar pelo forame de Monroe, a gente lembra lá do caminho, né? Então, ventrículo lateral, vai passar pelo forame, vai chegar no terceiro ventrículo. Quando chega pertinho, assim, do assoalho do terceiro ventrículo, ele para o endoscópio e vai pegar um eletrocoagulador. Enfia ele dentro do neuroendoscópio e esse eletrocoagulador que vai gerar o pequeno orifício lá no assoalho do terceiro ventrículo. E aí, depois disso, um catéter, que no finalzinho tem uma forma de balão, vai ser inserido para que o diâmetro desse pequeno orifício feito pelo eletrocoagulador aumente, para que haja uma passagem mais eficaz, mais efetiva do líquor em excesso. Então, algo que é muito interessante de saber aqui é que a TVE é como se fosse um atalho para o nosso líquor. Então, a gente teria lá
terceiro ventrículo, depois aqueduto de Sylvius, quarto ventrículo, os forames de margem de... o outro que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui. Lúxica e margem de... Aí depois a gente iria para as cisternas da base e depois para o espaço subaracnoide. Quando a gente faz a TVE, a gente meio que faz um atalho. Então, do terceiro ventrículo, eu vou direto para as cisternas da base. E aí eu consigo meio que pular a obstrução e redirecionar esse líquor para o espaço subaracnoide de outra forma. Aqui eu deixei uns esqueminhas para vocês, então, se vocês quiserem olhar depois. E eu trouxe uns videozinhos pequenininhos só para mostrar melhor. Ai, já vai começar, calma aí. Para mostrar melhor como que funcionaria o procedimento de derivação ventricular e também a TVE. Pedro, quantos minutos eu tenho? É só um segundinho. Eu vou ver aqui. Pode ir passando o vídeo, que eu te passo aqui no Tá, chat. beleza. É rapidinho, gente. Eu vou deixar acelerado porque esse professor aqui fala muito devagar. Então eu vou colocar 1.5. Se vocês não estiverem me ouvindo, me falem. Vocês estão ouvindo o vídeo? Só para saber. Não, meu bem. Tá, calma aí, então. Tá, e você tem 3 minutinhos, tá? Mas eu vou conferir se a menina da próxima aula já tá pronta aqui, senão eu prorrogo a sua. Não, tranquilo. Então, todo mundo aqui vai ter acesso aos slides, porque qualquer coisa eles veem depois. Vai ter sim, tá? Mas não tem probleminha se estender um pouquinho, não, tá? Ah, tá bom. É que eu queria que vocês visualizassem melhor. Eu vou mostrar só, então, o outro aqui, que tem só 3 minutinhos. Mas eu preciso ver como que eu faço para vocês ouvirem. Calma aí. Vocês conseguiram ouvir agora? Só me falem se daquela forma vocês estavam ouvindo, ou se não deu certo também. Eu continuei sem ouvir, meu bem. Pode falar, você que ia falar. Então, eu falei que a gente não escutou. Ai, meu Deus. O pessoal tava com problema em passar vídeo que tá no slide com som. Aí depois, se você quiser, eu disponibilizo o vídeo para eles. Boa, pode ser. Então, fechou. Então é isso, gente. Tem só uns videozinhos para mostrar, mas como eu coloquei nos slides o passo a passo, acho que tá bem tranquilo de imaginar como que funciona. Mas depois vocês dão uma olhadinha. E aí é isso. Aqui estão as minhas referências, se vocês quiserem ver. Graças a Deus não pediram a BNT, então deixei tudo em link para vocês. Os links dos vídeos estão ali embaixo, são os 2 últimos, tá bom? Aí se vocês quiserem ver, é isso. E é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida?